A seguir, IIGD Irajá. Eu tenho trazido umas perguntas aqui, claro que para chegarmos aqui trazendo uma palavra, fazendo perguntas, nós oramos a Deus, pedimos o mover do Espírito Santo de Deus. Então vai aqui a pergunta: qual é a importância que a igreja tem na tua vida? Não responda, reflita por um instante. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que infelizmente muitas das pessoas que se convertem não criam raízes espirituais. E daí essa diversidade de pessoas que se dizem de Jesus e comportamentos tão diversos e muitas vezes tão contrários à própria palavra de Deus. Ou seja, Jesus aponta um caminho e a pessoa segue o caminho dela. Mas diz: eu sou evangélica, eu sou de Jesus, eu sou crente, enfim. Qual a importância que a igreja tem na tua vida? Qual é a importância que a igreja tem na tua vida? Muitos cristãos só procuram as igrejas, muitos que se dizem cristãos, só procuram as igrejas, ou as respectivas igrejas, quando caem em situações difíceis. Vamos ser realistas. Muitos vivem muito distraídos. Embora escutem pregações. Qual a importância da tua vida espiritual? Qual é o valor que tem a tua vida espiritual? Tua comunhão com Deus? Qual a importância que tem? Qual é o espaço que você ocupa? Porque Deus só colocou 2 caminhos diante do homem. Não existem 3 caminhos, não existem mais caminhos. Só existem 2. A Bíblia Sagrada só nos apresenta 2 caminhos. É o da obediência e o da desobediência. Consequentemente, é o da vida ou da morte. O da bênção ou da maldição. Então vamos lá. Qual é o espaço que a igreja, a importância que a igreja tem na tua vida? Bom, você tem o direito de fazer as suas escolhas. Mas às vezes o cristão faz escolhas erradas. Por exemplo, os lugares que gosta de frequentar, as amizades que tem, as conversas, o que passa pela sua boca. Enfim, Deus criou o ser humano, irmãos. Ele criou para a sua glória, Ele criou para Ele. Mas o ser humano pensa que é dono da sua vida. É uma coisa impressionante. Que o pecador pense assim, fazer o quê? Ele não conhece a palavra de Deus. Ele não escuta Deus. Ele até fala em Deus, né? Como a maioria das pessoas falam, né? Deus existe, Deus é bom, se Deus quiser, vai com Deus. Essa é a vida das pessoas sem conhecimento de Deus. Mas quando você teve um encontro com Jesus, você entrou num caminho que o próprio Senhor Jesus diz, não é? Eu sou o caminho. Artigo definido, o caminho. Então não é um caminho, é o caminho. Resumindo, é o único caminho que nos leva a Deus. Irmãos, nós tivemos o privilégio e a honra de encontrar esse caminho. Por que não valorizar, irmãos, essa realidade tão maravilhosa, tão gloriosa? Você pode fazer as suas escolhas. Você pode escolher pagar um preço e ser cheio do Espírito Santo. Mas você pode escolher fazer o que você quiser e tiver vontade. E de repente, mesmo sendo de Jesus, o Espírito Santo não tem um tempo para trabalhar você e encher você. Qual o tempo que você dedica em oração?
Qual o tempo que você dedica em meditações? Eu vou usar aqui o plural, meditações. Por quê? Porque são tantas coisas maravilhosas que Deus fala. Porque são mandamentos que vão nos deixar ajustadinhos no coração de Deus. Por quê? Por fazermos a sua vontade. Porque são promessas gloriosas que a palavra de Deus nos dá. E se nós crescermos na fé, podemos alcançar cada promessa, desfrutar de cada bênção. Eu fico impressionada, irmãos, com a simplicidade do amor de Cristo. Que tão logo uma pessoa se achega a Ele, a primeira coisa, quando ela abre o coração, Ele logo a alivia. Normalmente a pessoa que vem para Jesus, vem cheia de problemas, e se ela dá um pouquinho de atenção, e só o fato de ficar debaixo da unção da igreja, você já vê diferença naquela pessoa. Às vezes a gente observa o semblante da pessoa, quando a pessoa chega com um semblante assim, apreensivo. Às vezes é uma pessoa que sofre de pânico, de medo, e ela tem no semblante aquele medo, os olhos assim, sobressaltados, o coração está apavorado, o semblante fica assim, não é? Literalmente de preocupação. E em pouquinho tempo, quando essa pessoa começa a entender, e ela abre o coração, ela logo sente paz. Paz. É uma coisa impressionante. É uma coisa assim impressionante. Por exemplo, eu tenho pessoas na obra que quando chegaram na igreja há muitos anos atrás, tinham um semblante assim, apreensivo, assustado, receios. E hoje fazem a obra. Hoje orientam as pessoas. Hoje oram as pessoas. Hoje expulsam demônios das pessoas. Você vê que virada. Agora, uma coisa que me impressiona, irmãos, é que muitas pessoas se convertem, sim. O Brasil, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, está aí repleto de igrejas, a palavra de Deus sendo pregada em todo o tempo. Mas por que as pessoas não despertam, irmãos, para os verdadeiros valores? Eu me impressiono, porque a maioria coloca sempre as coisas materiais e a vida material à frente da vida espiritual. Por que as pessoas se atrapalham como Marta? No caso de Marta e Maria. Por que as pessoas não buscam o Espírito de Deus para que Ele lhes dê um discernimento e elas até discernam ofertas diabólicas que muitas vezes chegam como presentes, aparente presente de Deus, mas que vão enredá-las e elas não têm mais condição de servir a Deus, que não tem tempo? As pessoas estão muito preocupadas em buscar a prosperidade, estão muito preocupadas em construírem suas casas, em comprar seu apartamento, enfim, comprar o seu carro, em trocar o seu carro novo, e esquecem que tudo isso vem das mãos de Deus, que uma bênção segura vem das mãos de Deus, e esquecem que a vida é passageira, que vão envelhecer, ninguém volta atrás, e todos vão para a eternidade. Cada um no seu tempo, todos vão para a eternidade. Todos iremos para a eternidade. Por que o ser humano vive para as coisas materiais e não vive para as coisas espirituais, que vão exatamente trazer as coisas materiais? Por que essa inversão de valores? Por que essa inversão de posição de vida? Por que essa inversão? Porque as prioridades ficam para trás. O que é prioridade? Ou melhor, quais devem ser as prioridades de quem pertence a Cristo? Agradar a Deus. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque essa mesquinhez de se prender ao eu, e mesmo servindo a Cristo, ou estando diante de Cristo,
estar sempre priorizando as próprias vontades. Se você quiser agradar a Deus, você vai precisar fazer muitas renúncias. Se você quiser agradar a Deus, você vai renunciar a muitas coisas para tirar tempo para Deus. Os cultos, a sua comunhão na intimidade, para que o Espírito de Deus te abra a palavra, te mostre o caminho a seguir. Os cristãos de hoje estão muito interessantes, irmãos. Eles vão à presença de Deus para que Deus confirme os seus planos, mas eles não perguntam a Deus qual é o plano dele para a sua vida. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Daí vemos que a seara, essa seara gigantesca que é o mundo, está sempre em falta. Por quê? Porque falta aquele servo de Cristo que no local de trabalho é uma luz para os seus colegas. Pastora, a senhora não abriu a Bíblia? Não seja por isso. Abra sua Bíblia agora, em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15. Quem vai ler comigo? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Jesus te chamou para você viver para quem? Quando Ele te chamou, Ele sabia de tudo na tua vida. Ele sabia muito mais da tua vida do que você mesmo sabia. Aliás, quando você fica sabendo de alguma coisa, Ele já sabia há muito tempo. Diga, Ele é Deus. Eu me impressiono, irmãos. Sabe, tem horas que eu paro para refletir um pouquinho no estado da igreja cristã, porque a gente vê assim: eu quero fazer isso. Mas a pessoa não pergunta a Deus: é isso que o Senhor quer que eu faça? Ela não pergunta a Deus. Quantas pessoas, mesmo sendo de Jesus, se arrastam para uma profissão porque aparentemente é rentável, mas não perguntam a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Quantas pessoas querem entrar na obra de Deus assim: mas eu quero fazer isso, mas não perguntam a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus vai dizer para você que você atente para a minha palavra, e o que tiver a mão para fazer, faça. Mas não sabe. Eu quero, eu. Nós somos comprados por Jesus, irmãos, não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos segundo a sua vontade. Ou seja, o que o Senhor quer de mim? Mas é necessário, meu irmão, em primeiríssimo lugar, o coração estar aberto. Quem quiser realmente estar no centro da vontade de Deus, a primeira coisa que tem de fazer é acabar com o eu. Eu não quero, eu não vou, eu não faço, e porque eu, para, meu. Para. Então o apóstolo Paulo vem e diz: olha, ele morreu por todos. E ele morreu por todos. Jesus morreu por todos mesmo, todos. Não tem um ser humano na face da terra que não estava no plano de Deus para a salvação eterna. Não, pastor, tem gente que não vai se salvar. Sim, meu irmão. O Judas fez a escolha dele, mas ele foi chamado, era um dos 12. Ele não foi chamado? Não foi um apóstolo? Não teve as oportunidades? Vamos à realidade, meu irmão. Vamos à realidade. Não tem um ser humano que Deus chame a salvação que Jesus não queira usá-lo para ser um adorador, para ser uma luz no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Tanto fazendo a obra numa igreja ou fora, todo ser humano chamado por Jesus, se verdadeiramente abrir o coração, vai ser um vaso nas mãos de Deus.
das mais diversas formas. Mas quem é que pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quem é que se consagra dando um tempo a Deus para receber de Deus a revelação da palavra para aquilo que Deus chamou? Deus chamou você para a vida, então Ele quer que você viva. Ele te trouxe a existência. Sabemos da luta que é para que um óvulo seja fecundado e um ser humano surja. A corrida para que um óvulo seja fecundado. Aí veio a vida. A vida é um dom de Deus. Meu irmão, Deus está em tudo nesse universo. Não há nada fora do Senhor Deus. Tudo que existe foi por Ele. Mas o ser humano tem isso. Eu não vou, eu não quero, eu não gosto, eu não faço. Quando aceitamos a Jesus, irmãos, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Então vamos a um ponto inicial. Vamos lá em Êxodo capítulo 19. Lê comigo o versículo de número 5 e o versículo 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Estão aqui as palavras do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Deus chamou Moisés e fez o povo de Israel lembrar que foi Ele quem os tirou do Egito. Quem foi que te tirou da cegueira espiritual? Jesus. Quem foi que te tirou dos caminhos errados? Jesus. Alguns saíram da angústia, da depressão. Quem foi que tirou? Jesus. Tudo isso Ele fez na sua vida e muito mais. Agora vamos. Por quê? Porque você, eu, nós somos criação de Deus. Nós fomos criados por Deus, mas nós não somos proprietários da nossa vida. O proprietário da nossa vida é Jesus. Você tem um Senhor. Eu fico impressionada, irmãos, com os cristãos de hoje, sinceramente. Eu já sinto tanta diferença do tempo que eu me converti, do tempo que, no início do meu ministério. Eu sinto tanta diferença nas pessoas que são de Jesus, que aceitam a Jesus. Eu não entendo essa dispersão de valores. Eu atribuo em parte à internet, porque as pessoas hoje estão tão comuns. Todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo anda nas mesmas coisas. Vou usar um exemplo simples, né? No caso, a moda. Você vê que as pessoas que são de Jesus, muitas das mulheres que são de Jesus, não discernem que determinada moda não é para uma serva de Cristo. Mas vai e entra. Por quê? Porque está na moda. Ou seja, esquece que foi comprada, que não se pertence mais, que não pertence mais ao mundo. Jesus te tirou do mundo. Você, eu, nós fomos tirados do mundo. Não, pastor, isso me assusta. Eu estou no mundo. Nós não fazemos parte da massa que está em trevas. Cada um de nós tem um nome registrado no céu. Honre isso, valorize mesmo.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.